Olá, bom dia a todos. Eu sou Pabline Rezena, responsável por eventos da Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a todos pela participação neste webinar. Quero pedir desculpas pelo atraso, tivemos alguns problemas técnicos, mas já estamos aqui no ar. Hoje nós falaremos sobre os reflexos das iniciativas da ANPD no compliance empresarial, com as participações das doutoras Rita Blum, do escritório Rita Blum Advogados, da doutora Inaê Oliveira, da empresa Arteris, e para mediar este encontro, Miriam Silva, da Thomson Reuters. Antes de nós iniciarmos, eu informo que já recebemos algumas perguntas durante as inscrições do evento, e tentaremos responder o máximo de perguntas durante o tempo disponível. E vocês fiquem à vontade para que possam realizar novos questionamentos no chat deste webinar. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para Miriam Silva. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme mediar essa sessão aqui com a doutora Rita, a doutora Inaê, no mês das mulheres, né? Então, foi por acaso que a gente se reuniu, mas que deu muito certo, então, muito legal, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, né? Então, como a Pabline comentou, a gente vai falar aqui sobre os reflexos das iniciativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Compliance Empresarial, né? E, obviamente, recentemente, então, antes, né, da gente, a gente decidiu por esse tema no início do mês de fevereiro, e aí, no final do mês de fevereiro, nós tivemos aí a regulamentação da dosimetria das sanções. Então, óbvio, nós não trouxemos esse tema aqui, mas claro que sabemos que tem bastante gente interessado em alguma informação sobre esse assunto. Nós vamos rapidamente responder algumas perguntas, né, até para a gente não fugir muito do nosso tema, e das perguntas que nós já recebemos, responderemos ao final da nossa sessão, tá? Mas, óbvio, as que chegarem, a gente vai tentando aqui atender. Bom, então, vou passar a palavra para a doutora Rita. Doutora Rita, por favor, vamos lá, vamos começar esse bate-papo. E a ideia é que seja bastante interativo, então a gente vai interrompendo aqui no meio, vai tirando as dúvidas e vai trazendo algumas informações que sejam relevantes para vocês. Muito obrigada e boa sessão. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Rita Blum, do Rita Blum Advocacia. Eu sou doutora em Direito pela PUC, né? Fiz uma tese dentro da área de privacidade e proteção de dados. Trabalhei com a Miriam por um período. Sou colega da Inaê na comissão de compliance lá do Instituto dos Advogados de São Paulo. Então, um prazer muito grande estar aqui. Bom dia também a Pabline. Esse livro que eu acabei publicando é sobre direito à privacidade e proteção de dados e foi recentemente atualizado pela LGPD, né, com a questões da LGPD. O tema que nós vamos tratar hoje, ele é um tema bastante interessante, por isso eu chamei também para compor aqui a colega Inaê, que é uma especialista na área de compliance, ela já vai se apresentar, porque quando a gente vai implantar a LGPD, lá no escritório também nós implantamos, né, a LGPD em algumas empresas clientes, a gente percebe que depois que faz o mapeamento e identificação de gaps, faz as sugestões de melhoria, mas aí você precisa ter políticas, procedimentos, e o tema, essa área é muito uma área que compliance já conhece, porque compliance já fazia isso há um tempo atrás. Então, nada mais lógico do que trazer uma profissional de compliance para dispor sobre a experiência dela. E agora, vamos dar sequência no próximo slide. Eu vou falar também brevemente aqui com a Miriam, disse que tudo bem, falar um pouquinho. Eu sou coordenadora de um curso, né? Na verdade, eu sou professora responsável, temos um coordenador lá na FIAP, na Faculdade de Informática e Administração Paulista, sobre formação de encarregados em proteção de dados. E nesse curso, que tem uma série de encontros, né? Um deles é sobre as inovações da NPD, e também a parte de governança em compliance digital.
Também temos uma aula sobre segurança da informação, que é ministrada por uma pessoa dessa área. Então, se tiver alguém aqui no grupo que está nos assistindo e tem interesse em se especializar mais na área de governança e proteção de dados, eu aconselho aí esse curso, que já está na 9ª edição. Inclusive, a Inaê teve a oportunidade de, uma vez, participar como aluna e depois como expositora na parte de governança. A gente conseguiu uma condição especial aí, a pedido da Thomson Reuters, falamos com a faculdade, e eles estão dando 10% de desconto para as pessoas que estão aqui nesse webinar que queiram participar. O link para mais informações está abaixo, aqui na arte. O curso começa dia 10 de maio, são 7 encontros, vai até dia 31 de maio, e, como eu disse, com esse voucher tem um desconto de 10% na inscrição, que, como ela está sendo antecipada, né, se você fizer agora, também tem um desconto por inscrição antecipada. Agora, eu fico à disposição depois, para se alguém tiver querer também informações, lá no meu LinkedIn pode me escrever que eu respondo. Vamos dar sequência aí. Bom, quando a gente vai falar desse tema, né, da governança em proteção de dados, lembrar que governança traz uma ideia de conjunto de elementos interrelacionados e interativos de uma organização que visa estabelecer políticas, objetivos e processos para alcançar uma governança almejada. Os elementos do sistema de gestão incluem a estrutura da organização. Então, se tem conselho diretor, diretoria, gerências, os papéis dessas áreas, quais são as suas responsabilidades, e um cronograma para a implantação das políticas e procedimentos e treinamentos, porque também tem uma questão de cultura que tem que ser... cultura em proteção de dados que tem que ser trazida para a empresa, e a parte de efetividade, né? Não pode ser uma compliance de papel, como dizem, né? Uma compliance que realmente esteja, que as pessoas conheçam as políticas, que elas pensem antes, será que eu posso mandar esse e-mail dessa forma? Encontrei esse pendrive aqui no chão, será que eu plugo aqui na minha máquina ou levo para o TI verificar? Então, essa questão do awareness, né, sobre essa nova preocupação, esse novo valor da empresa, tem que ser passado para os colaboradores. E aí, a cereja do bolo aqui do nosso webinar a Miriam colocou no início, que a gente teve recentemente, né, no dia 24 de fevereiro, aí a publicação da resolução número 4, como que eu posso me planejar e implantar coisas aqui para mitigar, né, a eventuais sanções numa fiscalização. Então, como que eu demonstro isso? E aí eu vou passar a palavra para a Inaê. Essas ideias que estão aqui no slide estão a partir de uma norma chamada ISO 37001, que fala do sistema de gestão relacionado à governança. E essa parte de responsabilidade demonstrável é o inciso 10 do artigo 6º da LGPD, que fala que um dos princípios da norma é você ter como demonstrar que você adotou, né, políticas, tem um programa de governança. Se você tem essas evidências, a própria lei fala das atenuantes para você, na hora de avaliar, um dos critérios para a definição da sanção. Então, eu passo aqui, você pode passar para o próximo slide, acho que já seria a Inaê a expor. Bom dia a todos, a todas. Eu queria primeiro agradecer o convite da Rita, a Miriam e a Thomson, né, por esse webinar. Meu nome é Inaê, eu atuo hoje na Arteris como gerente de compliance e eu ganhei proteção de dados pessoais em 2021. Ainda é um assunto recente, mas como a Rita falou, eu utilizei a minha experiência em compliance para ajudar a empresa a implementar o programa de proteção de dados pessoais. A gente até separa os temas, mas no fundo a estrutura, né, a governança é muito parecida. Eu também sou advogada e formada em 2003, já faz um tempo, né? Mas atuo com compliance desde 2008. Então, eu fiz uma certificação da CCIP e também fiz os cursos, né, que a Rita comentou, de DPO, o futuro da privacidade aí na FIAP. Bom, pode passar, Francisco.
Aí a gente vai falar um pouquinho dos reflexos, né, das iniciativas da NPD nessa governança, na conformidade com a legislação, né, a gente chamando aqui de compliance empresarial. Pode passar. Aí eu trouxe para vocês, né, o que que eu vejo como estrutura aí de governança que a gente precisa ter nas empresas, e aí cada empresa vai estruturar conforme o seu tamanho, a questão de risco, de volume, do que você trata de dados e qual que é a sensibilidade, né, o que você trata, qual o risco. Então, eu estou mostrando uma estrutura, mas que no fundo ela cabe em qualquer empresa de forma proporcional, né? Então, o que o reflexo da NPD nessa estrutura? Qualquer dos elementos que eu trouxe aqui nesse slide, eles acabam sendo influenciados pelas iniciativas da NPD, como a doutora Rita acabou de mencionar, né, na questão dessa resolução número 4, que acabou de sair, que fala das sanções. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar se essa minha estrutura, ela precisa ser revista de alguma forma. Aí eu coloquei aqui por elementos. Então, por exemplo, saiu uma nova resolução, eu tenho que avaliar se o meu risco aí à privacidade, ele está atendido considerando essa nova regra, né, nova regra ou nova forma de implementar a regra que já existia, né, na LGPD. Isso está dentro do meu acompanhamento regulatório relacionado à privacidade. Então, isso faz parte do que eu tenho que capturar, do que eu tenho que monitorar, para entender se a empresa está em conformidade, né, com essa regra. E aí, o que a doutora Rita comentou também, né, é muito importante eu ter isso de forma escrita na empresa. Então, eu ter regras internas que direcionem aí o comportamento, né, dos colaboradores, né, da empresa como controladora, e até mesmo em relação aos seus operadores, né, por exemplo, a empresa que eu atuo, ela tem muitos terceiros que nos apoiam. Nem todos os terceiros tratam dados pessoais, então eu tive que criar uma regra para entender, para fazer uma espécie de triagem e avaliar esses terceiros que tratam dados pessoais como parte importante do contrato. Então, eu tenho uma regra de due diligence de privacidade, então essa é uma regra. Aí eu tenho que deixar isso de forma escrita, né, a minha avaliação, toda a cadeia de avaliação e as consequências, as recomendações que eu vou fazer, dependendo do risco que, porventura, eu identificar naquela avaliação. Então, esse é um exemplo de uma das normativas. E aí, outro elemento muito importante é treinar e conscientizar. Então, se a NPD, qualquer regramento novo, ou a própria regra, né, da LGPD, da legislação, eu preciso conscientizar, eu preciso criar essa awareness, né, o termo em inglês, de todos os meus colaboradores e também dos meus terceiros. Então, na Arteris, a gente criou um treinamento para os colaboradores e para os terceiros, um específico para os terceiros que tratam dados. E esse ano a gente está revendo isso. Então, esse ano a gente vai lançar mais treinamentos curtos, né? Porque a gente não é uma empresa que tem tratamento de dados pessoais como objeto, né? Não é esse o nosso foco. Mas mesmo assim a gente precisa conscientizar e precisa reciclar. Então, todo ano a gente faz iniciativas, a gente tem um plano de comunicação nesse assunto, assim como eu faço para compliance, a gente faz para tratamento de dados pessoais também. E vai monitorando, né? Monitoramento é super importante e ele está dentro do monitoramento relacionado às próprias novas regras, a como, né, o assunto está sendo fiscalizado e julgado. A doutora Rita vai comentar alguns casos bem interessantes e as próprias regulamentações. E eu tenho que ter também um processo para gerir os incidentes, porque incidentes podem acontecer, né? A gente sabe que por falha humana, às vezes falha de sistema, às vezes o projeto do sistema não foi pensado de forma a proteger os dados pessoais, sejam dados não pessoais também, a segurança da informação, né, que é outro tema que está muito relacionado com a proteção de dados pessoais. E aí, o que a gente tem na Arteris? A gente tem um procedimento escrito que diz um fluxo. O que eu faço se eu identificar um incidente? Vazou um dado pessoal, como que eu faço? Para quem que eu ligo? Como que é o processo? Né? E seguindo aí as iniciativas, né, a regulamentação da NPD, que traz as boas práticas de como avaliar um incidente, para quem que eu reporto, se eu reporto, se eu não reporto, como que eu faço. E também, por outro tema que a gente também precisa ter, né, isso bem
registrado são as requisições dos titulares, seja dos titulares de dados pessoais, seja da própria NPD. Então, eu tenho um procedimento, eu tenho um canal simples, eu tenho um e-mail, e aí eu divulgo esse e-mail na internet da empresa, internamente também. Toda hora eu falo desse e-mail para as pessoas usarem, que a ideia é que usem mesmo. Eu incluí esse assunto no canal de denúncias da empresa, então tem lá, proteção de dados pessoais. Então, eu quero usar o e-mail, uso. Quero usar o canal de denúncias, pode usar também. Dependendo do assunto, né, se for uma violação, você pode usar o canal também. E tudo isso eu faço gestão de indicadores. Então, todos os temas, a gente faz a gestão de indicadores mensal, para poder monitorar se eu estou cumprindo aí, né, o meu programa, e se eu preciso melhorar ele, né, se eu preciso mudar alguma coisa, implementar algo, ou deixar de fazer algo, né. E como a Rita comentou, a base do programa, que é o Tone at the Top, né. Se eu não tenho o apoio da autogestão da empresa, esse programa não sai do papel, esse programa não é efetivo. Então, eu coloquei ali no final. Até comentar, né, Inaê, desculpe, eu acho que aproveitando a sua fala, né, eu acho que a grande dificuldade na mudança da cultura é quando os gestores não estão conectados e engajados no plano. Então, é extremamente importante ter esse engajamento com a alta liderança para que ela apoie todos os seus processos e as suas iniciativas, né? E aí, considerando que essa mudança de cultura leva algum tempo, eu imagino que você ter esses recursos, né, esses sistemas, controle das demandas, tipo de demanda, para você manter esse treinamento, essa reciclagem constante, isso é fundamental no seu dia a dia. Estou correta nessa avaliação? Eu considero que sim. Eu acho que esse é o principal, a principal medida que a gente precisa tomar logo de início, né? Treinar, conscientizar, treinar de novo, conscientizar, e fazer isso de forma constante, né? Não deixar o assunto morrer, digamos assim. E a questão do apoio da autogestão, o que a gente fez na Arteris? Vou dar um exemplo aqui de governança. Então, eu tenho um comitê de privacidade, sou eu a encarregada e tenho um comitê. E desse comitê compõem pessoas da autogestão. Então, o meu CEO, por exemplo, ele faz parte do comitê. E isso é uma forma de dizer, olha, a empresa leva esse assunto a sério. Esse assunto não é toma encarregado, cuide. Não, a empresa apoia o assunto, então eu tenho um orçamento, eu tenho as pessoas que me apoiam dentro da empresa também, a gente montou um time de privacidade com algumas pessoas de áreas multidisciplinares, digamos assim, e treinamos essas pessoas também. E a gente tem um projeto de implementar os embaixadores de privacidade, que é outro tema que eu vejo as empresas adotando. Como a gente tem uma estrutura muito enxuta, ajudar as áreas a ajudarem, né, essa gestão do tratamento de dados pessoais dentro dos seus processos ajuda muito, né, sendo pontos focais. Então, esse é um exemplo de governança, existem outros exemplos, mas é só para trazer para vocês que é possível implementar, e a gente não tem recursos, por exemplo, quando eu falo gestão de incidentes, eu uso Excel, não tem um sistema. Quando eu falo do canal, o canal de denúncias eu já tinha na empresa em razão do compliance, né? Mas quando eu falo do canal para as requisições, é um e-mail. Então, são coisas simples que a gente consegue fazer e fazer gestão. Aí eu trouxe aqui só o artigo 50 para lembrar que, né, que essas boas práticas, governança, elas vêm aí na própria legislação, e elas, né, trazem essas regras de avaliar o tamanho da empresa, o que eu trato, o escopo, tudo isso para você dizer como que deve ser o seu programa, como que deve ser a sua estrutura. Aí a gente pode passar, Francisco, acho que o próximo slide, eu só trouxe uma imagem de quando a gente lançou esse programa na Arteris, né, tudo isso fica registrado, a gente guarda tudo que a gente vai fazendo, até como histórico, né, eu acho importante guardar, pensando até na questão de responsabilização, espero que nunca precise usar, mas é importante a empresa ter esse registro, né? Então, aqui é quando eu lancei, eu fiz comunicação interna, eu fiz comunicação externa em mídia social, aí fez treinamento, aí eu tenho tudo registrado, quem fez treinamento, esse acompanhamento mensal de treinamento é super importante.
É importante ter parceiros, então eu uso muito o apoio do RH da empresa para ajudar. Própria área de compliance, né? A pessoa que trabalha comigo me apoia na questão de treinamento, conscientização, área de comunicação, área de tecnologia, outra área super importante nesse tema, o jurídico, o próprio RH, né? Que é uma área que tem bastante tratamento de dados pessoais na maioria das empresas. Então é só um exemplo. Aí pode passar, Francisco. Meu último slide. Não quero ficar muito tempo aqui, que eu quero ouvir a doutora Rita. E aí eu trouxe um exemplo aqui de procedimento e política, que é um dos elementos que é super importante ter isso escrito. Pode ser algo simples, então depende muito da estrutura da empresa, o que ela trata, né? Qual que é o volume aí de tratamento de dados pessoais. Eu trouxe aqui a minha relação de documentos que eu tenho na empresa, né? Então, eu tenho uma política de governança de dados pessoais, eu tenho uma norma de segurança da informação, eu tenho um regramento para as requisições, como que eu recebo, qual o fluxo. Uma outra regra importante é falar dos incidentes, qual o fluxo, o que eu faço quando eu tenho um incidente. Então, toda essa cadeia, né? E ter essas normativas aprovadas pela alta gestão, né? Que mostra que a alta gestão, primeiro, conhece e vai apoiar a aplicação, senão fica só no papel mesmo, né? E aí, quando a gente fala de gerar evidência da aplicação, é ter isso escrito, né, como a gente falou, e disponibilizar para que as pessoas tenham acesso. Também não adianta eu ter escrito guardado, né, numa gaveta, tem que ficar e tem que publicar e tem que contar para os colaboradores, olha, publiquei. A gente faz resumo, faz infográfico, faz desenho e faz vídeo, faz tudo para que as pessoas entendam aí as regras, e se não entenderem, tem um canal aberto também para tirar dúvidas. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer, eu estou à disposição também, e quero muito ouvir a doutora Rita. Acho que o próximo slide já é dela. Francisco, pode passar. Obrigada, Inaê. Só um último comentário aqui antes da doutora Rita iniciar, né? Você falou bastante de evidências, né? Essas evidências, elas são necessárias, inclusive, para você demonstrar, né, num risco ou num eventual vazamento de informação, né, um vazamento de dado, para a autoridade de que você fez toda, né, teve todo um esforço interno, seguiu todos os critérios de boas práticas, né, da própria autoridade, né, que a própria autoridade nos apresenta. Então, essas evidências, elas não são só para os colaboradores, né, ou para o mercado, são evidências importantíssimas para proteger a empresa numa eventual sanção, e, obviamente, né, como atenuante também, para que vocês, obviamente, demonstrem que tudo que vocês poderiam fazer de boas práticas foram implementadas, e aí, com isso, a empresa garantiu, né, garante que, enfim, todas as pessoas envolvidas, todos os papéis, todas as pessoas envolvidas, elas conhecem, e se houve algum incidente, não foi por falta de esforço de mitigar qualquer risco, né? Então, acho que é extremamente importante deixar essa mensagem aí para o público também, que é extremamente necessário para que vocês depois demonstrem, né, que as empresas demonstrem isso para a autoridade. A diligência, né? Exatamente. Muito bom. Doutora Rita, vamos lá. Voltamos com você. Então, com relação a esse tema aí das decisões, né, antes como a NPD ainda não emitiu uma sanção para algum agente de tratamento de dados, né, para falar um pouco da aplicação da lei, recentemente, né, eu vi duas decisões são ações do Sindicato de Trabalhadores da Indústria de Alimentação de Montenegro, que é uma comarca lá no Rio Grande do Sul, uma delas contra uma empresa de aves, né, proteína animal, em nome dos trabalhadores da empresa, alegando descumprimento sistemático em relação à proteção de dados, que a empresa compartilha dados com diversos controladores e operadores sem cautelas necessárias, não haver indicação de encarregado pelos dados pessoais, o compartilhamento de dados ocorrendo pela internet sem observância da intimidade e privacidade, enfim.
Essas foram alegações do sindicato, né? Eles entraram com, ajuizaram ação contra duas pessoas jurídicas. Uma foi essa empresa, né, da área de proteína animal, e a outra contra uma cooperativa. A empresa da área de proteína animal arguiu que possuía política interna de tratamento de dados, inclusive um manual de dados, né, política de privacidade, um software próprio para tratar, para proteger, na verdade, a parte de dados da empresa, né? Esses softwares são ferramentas que o pessoal da TI pode auxiliar, né? Como mecanismos de... ele não entrou em detalhe de que software, mas a gente sabe, no curso esse que eu dou de GPO, que tem uma série de ferramentas de tecnologia que podem ser usadas para resguardar mais os dados. Ela conseguiu demonstrar que possui um programa de governança elaborado por um consultor externo, que possui um comitê de privacidade com uma linha hierárquica e que, no caso dos empregados, o tipo de dado que eles tratavam, que não precisaria do consentimento, porque teria a base legal do cumprimento do contrato, né? Para a execução de contrato é uma das bases do artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. E com isso, a juíza, né, essa decisão de 13 de julho de 2021, né, sentença, né, ela absolve a empresa dessa de proteína animal, e porque ela conseguiu rebater cada um dos argumentos, mostrando que sim, que ela tinha um programa de governança e proteção de dados. E também ela entendeu que não cabia falar em dano por hipótese, né? Não tinha sido concretizado nenhum dano específico. Então, ela não, nesse sentido, ela não entendeu que era uma mera alegação, né? O dano aos trabalhadores. E já a outra empresa, a cooperativa, que foi uma outra ação dessa mesma juíza, decidida na mesma data, ela condena a empresa e ela dá um prazo de 90 dias para a empresa vir ao processo demonstrar que, então, passou a ter uma política de privacidade, passou a ter um encarregado, ter um canal para comunicação com os titulares, e com isso essa cooperativa de citricultores lá, como ela não conseguiu demonstrar, né, ela foi condenada e teve esse prazo para se adequar. Então, esse é um dos exemplos de como, quando você tem governança, você tem como fazer uma defesa mais efetiva, né, no judiciário. Um outro caso que eu estudando para dar uma aula outro dia, verifiquei aqui um caso aqui em São Paulo, uma ação de indenização por dano moral, que os dados foram apropriados por terceiros, né, foram extraídos do cadastro de uma concessionária aqui de energia, e que eu achei interessante, me surpreendeu, porque me surpreendeu a decisão dizendo que a responsabilidade dos controladores e operadores, que é objetiva, mas objetivo porque é relação de consumo, né? Mas dela se eximem se não houve violação à legislação de proteção de dados ou dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro, usando o artigo 43 da LGPD, caso em que inexistia base para reconhecer que a empresa deixou de adotar as medidas de segurança recomendadas pela ciência ou determinadas pela NPD, de modo a, com isso, ter dado causa a que terceiros tivessem acesso àqueles dados. Ação improcedente. Então, apesar de ter ocorrido aí a apropriação por terceiros de dados, né, essa decisão é do TJSP de 2020, deixa eu ver de quando que é, perdão, 2021, tá? 26 de agosto de 2021. Relator, aqui é a 36ª Câmara. Então, achei interessante porque, pelo fato da empresa ter demonstrado que tinha tomado as medidas de segurança e mesmo assim ocorreu um incidente de apropriação dos dados por terceiro, nessa hipótese, nessa decisão, a ação foi tida como improcedente para condenar o controlador operador, né? São os agentes de tratamento. Então, era isso que eu queria trazer aqui de casos práticos, né?
E aí, já voltando para o próximo slide, acho que eram esses 3 casos que eu queria trazer. Agora, para o próximo slide, sobre as iniciativas normativas realizadas pelo governo brasileiro, aí, ou pela ANPD, desde a constituição da autoridade. Esses links que eu estou colocando aqui, essas normas, se vocês entrarem no site da ANPD, eles estão lá relacionados, tá? Já foram vários os textos, mas para esse webinar nós trouxemos aqueles que tinham relação com o tema. Eu recentemente assisti um webinar em que estava presente o coronel Arthur Sabat, e ele foi explicando a cronologia, né? Eu já falo dessa no próximo slide. Antes, eu gostaria só de comentar que houve uma mudança no status, na natureza jurídica da ANPD, em 2022, por conta dessa Lei 14.460, que transformou a ANPD numa autarquia especial. Com isso, ela passa a ter maior autonomia, eu trouxe aqui ela passa a ter uma maior autonomia, né, técnica e decisória, e também a questão dos mandatos fixos, né, do Conselho Diretor, um orçamento próprio que foi recentemente aprovado. Segundo também o que eu vi num webinar deste coronel, falando da importância desse orçamento para melhor amparar a autoridade com tecnologia, também implantar melhorias na parte de comunicação, porque em que pese a LGPD já está aí há algum tempo, ela ainda é desconhecida de muita gente da população. Os guias que foram feitos têm sido úteis, mas ainda são mais direcionados para profissionais da área, né? Ter uma linguagem mais coloquial, digamos assim, no site é uma preocupação da ANPD, e também o apoio ao cidadão, para ele poder entender melhor os seus direitos como titular de dados. Como a Inaê falou, o titular de dados passou a ter, no artigo 18 da lei, uma série de novos direitos, né, como acesso ao dado, correção, pedido de anonimização ou eliminação, e as pessoas muitas vezes não sabem disso. Depois foi promulgada também aqui, não foi nessa ordem, mas outro ponto que é interessante, talvez a Miriam tenha algo a colocar, Miriam? Exatamente, eu quero só aproveitar essa sua fala, né, dessa alteração que foi extremamente importante para colocar a pergunta do Ricardo Melo, né? Ele falou o seguinte: você espera da ANPD uma postura ativa, como Receita Federal, ou uma postura passiva, como a Anatel, em relação à sua atuação junto às empresas? Queria ouvir um pouquinho né, o seu pensamento em relação a essa pergunta do Ricardo. Ou seja, né, a ANPD vai ter uma postura ativa ou vai ter uma postura passiva em relação à sua atuação junto às empresas? Bom, é uma boa pergunta, obrigada pela pergunta, né? Se você passar para o próximo slide, depois a gente volta aqui nesse, Francisco, por favor. A gente fala aí desse ciclo, né, que a gente teve criado o procedimento. Primeiro foi essa autonomia aí da ANPD, depois foi criado uma nova regra referente a procedimentos administrativos. Existe uma resolução falando disso, dos procedimentos administrativos, justamente, e também tem um regimento interno da ANPD que fala da hierarquia lá dentro, em caso também de recurso, já tem recurso administrativo, já tem essa estrutura montada. Então, primeiro foi feito um arcabouço aí, e agora, recentemente, essa resolução número 4, que aprova o regulamento de dosimetria, né, das sanções administrativas. Então, primeiro, a autoridade, ela formou a estrutura, né, para poder aplicar as sanções. Só que nós sabemos que ela foi primeiro constituída, né, como um organismo dentro da Secretaria da Casa Civil, e agora que ela passou a ter um orçamento próprio. Mesmo tendo orçamento próprio, ela tem um grupo de profissionais exíguo, né? Então, o que eu espero como profissional
é que ela, pelo que eu tenho visto dos textos também, uma postura das empresas de fazerem autodenúncia, se necessário, quando ocorrerem incidentes de vazamento, e isso vai ser considerado como atenuante no caso da iniciativa do procedimento administrativo, para na hora que for aplicar uma eventual sanção, se ao final do procedimento administrativo, porque toda sanção requer um procedimento administrativo prévio, né? Se constatar que de fato houve um incidente de vazamento, o fato da empresa ter tido essa iniciativa e outras iniciativas também, me preparando aqui para o webinar, eu dei uma olhada, li ontem a resolução como um todo, né? E ele fala das atenuantes, né? E das agravantes. E nas atenuantes está ele ter cessado com a infração, se previamente à instauração do procedimento ele cessar com a infração. Então, a própria empresa identificando, como a Inaí falou, monitorando e percebendo, corrigindo, porque às vezes a denúncia vem depois, pode vir por um terceiro, mas já ocorreu a correção, isso tudo a NPD considerará. Então, não sei se a palavra passiva pode carregar um sentido negativo, né? Mas eu quero crer que vai ser mais nessa linha. Se eu entendi a pergunta do colega, do Melo, ela vai agir mais diante das situações de conhecimento de incidentes de segurança. Não vai ficar fiscalizando tanto por conta desse porte que ela tem. Essa é a minha opinião, né? Uma opinião. Perfeito, Agora... Rita, obrigada. Eu acho que é extremamente importante a gente entender, né, qual é a situação atual e o que se pode esperar, né, dessa situação. Então, embora ela tenha poder de fiscalizar, por conta dessa estrutura, possivelmente essas iniciativas elas sejam iniciadas a partir das denúncias que certamente já chegam para a autoridade, né? Então, muito legal ouvir a sua opinião em relação a isso. E, obviamente, né, a gente tem aí uma estrutura pela frente para continuar sendo construída e que a cada passo que é dado, as empresas precisam estar mais preparadas, porque a qualquer momento pode iniciar esse direito dela de fiscalizar, né? De ser fiscalizada, né? Da autoridade fiscalizar as empresas, né, eu digo. Sim, isso da autoridade fiscalizar, eu acho que agora já está, o que tinha que ter de documento, né, já está em place. Já está pronta, assim, né? Já está pronta. Então, ainda tem alguns temas que vão ser regulados, tá? Então, voltando aqui, se puder subir uma vez o slide, Francisco. Eu acho que aí, então tem esse regimento interno, como eu disse, da NPD. Para quem quer se informar sobre o que eu tenho que ler para me inteirar aí desse assunto do procedimento administrativo. Então, a portaria número 1, que traz o regimento interno da NPD, depois a resolução CDNPD número 1 de 2021, que traz o regulamento do processo de fiscalização e do processo administrativo sancionador, que tem lá as etapas do processo, se cabe recurso, às vezes as pessoas perguntam, dá para recorrer? Sim, dá para recorrer, está lá previsto nesse procedimento, tá? Aí agora o próximo slide, existe na agenda regulatória, pode subir um pouquinho, na agenda regulatória da NPD para o biênio 2023-2024, entre os temas que estão ali, são quase 20 temas, existem 2 que me chamaram a atenção, porque na fala que eu vi de uma pessoa da NPD, deste coronel, ele comenta que alguns temas ainda vão ser mais aprimorados. Já existe alguma informação sobre isso, como o prazo para a notificação de incidentes de segurança, mas isso também está na pauta da agenda regulatória da NPD. Esse tema do prazo, né? Está no item 3 da agenda.
E outro tema que também está na pauta, por exemplo, é sobre... Outro que ele falou, vai escrever esses critérios sobre o que é relevante, o que é um dano relevante, né? Se vazou 10 mil, se vazou 10 mil é relevante, e se for 9.600 e alguma coisa, é relevante também? Ou não, porque o critério é 10 mil. Então, esmiuçar melhor isso, porque a norma, ela separa essa resolução em infrações de natureza leve, média e grave. E ela explica o que é a leve, a média e a grave. Inclusive, para quem... e aí, na grave está essa questão do relevante, do volume, né? Então, tem pontos que ainda vão ser aprimorados, como você bem colocou, Miriam, em que pese já estar, assim, a ferramental mínimo para iniciar a fiscalização. Na verdade, eu acho que iniciar a fiscalização não é a melhor palavra, mas é as sanções, né? Porque já existe uma série de processos em curso lá na NPD, inclusive ele mencionou que muitas denúncias são recebidas por semana lá, então eles já estão tratando, só que ainda não tinham o desfecho desses processos. Outro dia eu vi também um webinar, acho que foi até aqui, que o colega falou que ele acompanha clientes em cerca de 100 denúncias lá na NPD. Então, já está tendo, aqui ainda não teve as sanções, né? Agora, a expectativa é que saiam aí esse desfecho das primeiras no curto prazo. Eu acho que só para complementar aqui, né, Rita, nós temos outras duas perguntas e elas estão nessa mesma linha, eu acho que a gente já até respondeu, né? O Alexandre Cardoso pergunta se a NPD vai começar a auditar as empresas depois da publicação da norma de dosimetria e aplicação das sanções, né? Qual a probabilidade? Acho que você já falou, né? Acabou de falar que já tem aí uma série de denúncias, então agora com a regulamentação das sanções, isso começa a ser efetivado, né? A Ana de Oliveira também comenta aqui, né, como está o processo, pergunta, né, como está o processo fiscalizatório da NPD e se há alguma organização por tamanho de corporação. Então, acho que talvez esse por tamanho de corporação, vale a pena também destacar aqui, doutora Rita, se puder, a doutora comentou sobre as infrações média, leve, como é que é? Leve, Média e grave. Isso, leve, média e grave, né? Isso também está relacionado ao tamanho da corporação? Não necessariamente, né? Como que é o nome dela mesma, a moça que fez a pergunta? Foi a Ana de Oliveira. Como a gente teve o acesso, né, muito bem organizado aqui pela Thomson Reuters, as perguntas antes, né? Essa pergunta, Ana, à medida que fui lendo a resolução, eu fui pensando nessa sua pergunta. O que eu encontrei aqui na resolução? Como eu não integro a NPD, não tenho como te dizer como estão sendo organizados esses processos, se separa por porte de empresa, coisa que o valha. O que eu vi aqui na resolução, ela repete uma regra que já está na LGPD, tá? Que é a regra do porte do infrator na hora de você considerar na definição da sanção. Então, na definição da sanção, devem ser considerados os seguintes parâmetros e critérios, está no artigo 7º dessa resolução. E também aparece ali perto dos 50, que a Anaí comentou, na LGPD, tem esse mesmo critério, que é a condição econômica do infrator. Então, se uma empresa de maior porte, isso também é considerado. Até porque, como você bem sabe, existe um dos critérios é o faturamento do infrator, né, no último exercício. Então, para determinar o valor base da multa simples ou da própria multa, da outra multa também, né, é considerada o faturamento da empresa. Então, isso é um critério. Aqui na norma eles entram bem em detalhes sobre se é uma microempresa, se é empresa
ou não, né? E ele usa normas fiscais, né? Então, por exemplo, eles usam o Decreto-Lei 1598 de 77, relativo ao ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração. E fala do faturamento do infrator para dizer se ele o porte dele qual que é, né? Como que é, não o porte, perdão, como que é calculado esse faturamento, né? É o mesmo critério para a base de imposto, né? Essa é uma norma fiscal. E depois fala das micro e pequenas empresas, microempresa e empresas de pequeno porte, na mesma resolução. Então, a questão do faturamento é relevante para a aplicação da sanção, mas que esteja sendo organizado internamente conforme isso, não. Outra coisa que é interessante saber é que, às vezes, uma empresa de maior porte, ela pode ter um volume de dados maior também, né? Uma empresa, por exemplo, de telefonia, né, de telecom, e aí essas de grande porte é interessante fazer os RIPDs, né, que eu já mencionei aí nos slides também, no slide, acho que acima, tem o relatório de impacto em proteção de dados, aquelas atividades de tratamento que no mapeamento viu que tem um volume muito grande de dados, ou trata um tipo de dado que tem um potencial de causar um maior prejuízo ao titular, e aqui, né, interessante que ele entra em detalhes, sabe? Na leve, ele fala qual o tipo, a infração será considerada leve quando não verificada nenhuma das hipóteses relacionadas no parágrafo 2º e 3º do artigo 8º. Aí no segundo ele fala, a infração será considerada média quando puder afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares de dados pessoais, caracterizada nas situações em que a atividade de tratamento puder impedir ou limitar de maneira significativa o exercício de direitos ou utilização de um serviço, assim como ocasionar danos materiais ou morais aos titulares, como discriminação, violação à integridade física, direito à imagem e à reputação, fraudes financeiras. Isso não estava expresso na LGPD. Então, o pessoal aí da área que mexe com cartões, senhas, né, que envolve dinheiro, né, fraudes financeiras está aqui expresso, uso indevido de identidade, desde que não seja classificada como grave. E aí depois na grave tem outros, o parágrafo 3º, né, tem alguns critérios para falar da grave. Uma delas é tratamento de dados pessoais em larga escala, por isso que eu falei empresa grande, às vezes larga escala, caracterizado quando abranger um número significativo de titulares, considerando-se ainda o volume de dados envolvidos, bem como a duração, frequência e a extensão geográfica do tratamento. Então, enfim, quis trazer aqui alguma coisa que tem a ver com porte, para dar um norte aí para a colega Muito bom. Ana, né, o nome dela? Isso, Ana, perfeito, perfeito, doutora Rita. Já estamos aqui quase caminhando para o fim, então vamos finalizar aqui, ver o que nós temos ainda de conteúdo para passar, e vamos deixar todas as outras perguntas para serem respondidas posterior ao evento, tá? Assim, o que eu tinha para expor aí dos conteúdos, se quiser subir mais um pouquinho, ali é o slide, tem 2 slides que o anterior tem também o RIPD que eu mencionei, está no slide anterior. Não, pode descer, desculpa. Aí, não, o anterior a esse. Aqui está falando da autarquia, da portaria, o regimento interno e a resolução dos procedimentos. Eu não coloquei aí, mas tem também uma norma que fala do RIPD, né? Que como você faz um relatório de impacto em proteção de dados, tá? Está disponível lá no site do GovBR. Eles têm um modelo mais para empresas públicas, mas também pode ser usado como referência. E aí, no próximo slide, tem um link para o SIS. O SIS foi reformulado, que é o formulário de comunicação para notificar incidente de segurança. Ele foi reformulado agora em janeiro, e se alguém tiver interesse em acessar, aí a versão atual, está ali é o segundo item aí, canais de atendimento, agente de tratamento, comunicação de incidente de segurança, o SIS. Veja que a norma fala em segurança, ela não fala de vazamento, porque vazamento é um dos tipos de incidente.
na área de segurança da informação, ela trabalha com uma tríade, né? Confidencialidade, disponibilidade e integridade, perdão, e disponibilidade, o CID, né? Então, às vezes, um ransomware, ele torna indisponível um acesso a um certo banco. Isso ainda não vazou, mas eu não consigo acessar meu próprio banco. Então, é um incidente também, né? De segurança, não de vazamento, mas é um incidente de segurança. Então, essas eram hoje, antes de fazermos a conversa, né, antes de entrarmos, você colocou sobre a possibilidade de disponibilizar ou não, né? Os slides, de minha parte, eu não vejo problema, não sei a doutora Inaê. Tá? Também não, podem Tá disponibilizar. E se alguém pedir, né? Eu acho que o comum é vocês passarem só o link da gravação, né, Miriam? Isso, exatamente, né? A gente disponibiliza o link da gravação e aí, obviamente, né, com a disponibilidade e autorização de vocês, a gente considera também passar, porque tem bastante link aqui interessante, né, para o público, então acho que vale a pena a gente deixar também a apresentação, se vocês estão de acordo, para nós muito melhor, né? Mais conteúdo para o nosso público. Apareceu aqui para mim uma enquete, não sei se para vocês também. Sim, sim, mas eu acho que é do time aqui de marketing que disponibiliza, depois a gente realmente colhe um pouco o feedback do time, né? Então, doutora Rita, mais alguma consideração? Inaê, mais alguma consideração para eu fazer um encerramento aqui? Da minha parte, não, Miriam. Estou à disposição. Muito bom. Bom, então, pessoal, acho que hoje a gente aprendeu um pouquinho, né? A importância da cultura de proteção de dados estar nas políticas da empresa e você tentar disseminar isso de maneira estruturada, com acompanhamento, controle frequente, né? A guarda das informações. Falamos um pouquinho da dosimetria, que é um assunto que está aqui realmente super quente, né? Tem muita coisa para ser debatida ainda, muita dúvida que surge, mas obviamente esse é um tema, de novo, né, recente, e que a gente fica super à disposição caso vocês queiram voltar nesse assunto, né? A gente traz novamente especialistas para falar, doutora Rita, Inaê, né? Sempre à disposição aqui da Thomson Reuters. Então, ficamos à disposição, caso vocês queiram que a gente volte nesse assunto, aborde novamente esse assunto. E, mais uma vez, agradecê-los pela presença, pela participação de todos. Nossos contatos estão aí à disposição de vocês, né? Meu LinkedIn está à disposição, então, qualquer dúvida que surja depois do encerramento dessa sessão, é só contatar a gente. Muito obrigada, Pablini, muito obrigada, Inaê, muito obrigada, doutora Rita. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e espero que até breve. Obrigada, Miriam, obrigada, doutora Inaê, doutora Rita. Eu tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito com vocês, acredito que esse é um tema aí muito questionado e realmente foi muito bem recebido pela nossa audiência. Agradeço vocês por terem aceitado participar deste painel tão relevante para o mercado jurídico e agradeço a participação de todas neste webinar. Essa gravação ela vai ser disponibilizada no site da Thomson Reuters em alguns dias, então vocês podem acessar www.thomsonreuters.com. Obrigada, pessoal. Até o próximo encontro. Obrigada. Tchau, obrigada, pessoal. Boa semana. Até mais, tchau, tchau. Tchau.